Eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 2, verso 42 ao 47, que é um texto muito bonito, conhecido da igreja primitiva, e os irmãos sempre têm isso como uma grande referência. Mas não nos adianta apenas ver como uma referência se nós não entendermos o sentido que aqui tinha, por que isso acontecia. Diz assim, o verso 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente estavam unânimes no templo, partiam de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto tinha toda essa comunhão e tudo isso, o que Deus fazia? Deus acrescentava, o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos. Olha o poder da comunhão, irmãos. E aqui, irmãos, a primeira vez que o primeiro texto onde aparece essa palavra comunhão é aqui em Atos. E as pessoas que leem e observam isso têm a igreja primitiva como uma grande referência desse processo de comunhão. A gente sabe que no início de toda reunião, de todos os irmãos, a gente pode ver na prática aqui, quando o Alexandre e o Josué podem colocar, quando a igreja era bem pequenininha, era diferente quando a igreja começou a aumentar? Não era diferente? Na escola acontece também, quanto maior a escola, maiores os problemas, né? Então, na lógica, é que aqui começa-se algo maravilhoso, que fica para nós. E essa palavra comunhão, que é koinonia, significa estar em comunhão com, ter em comum, tornar-se participante e ter-se um companheiro, as expressões mais comuns. Agora, o que a gente observa aqui? Até o Anderson falou no início aqui da leitura, ele deu ênfase à palavra perseverança. E perseveravam, o autor coloca perseveravam. Ele dá uma ênfase na atitude dos irmãos daquele primeiro século, dizendo o seguinte, que eles tinham uma dedicação, uma diligência, era algo que no coração deles estava sendo trabalhado, eles tinham essa visão. E aqui é um ponto importante pela seguinte questão, que nós temos que desmistificar ou tirar da nossa consciência. Comunhão não é algo meramente enquanto estar juntos em algum local e mesmo sobre os mesmos interesses. Isso não seria uma comunhão para os desígnios divinos. Não seria uma comunhão para o que Deus quer para o seu corpo. Não seria isso. Você pode ser participante de um clube, participante de qualquer outra coisa, se associar aos interesses, você pode estar no mesmo local, e isso não é uma questão orgânica. Esse é o grande ponto. A comunhão, ela passa por algo orgânico. Você só pode ter comunhão com o seu irmão como você tem comunhão com o Pai, a sua visão com relação ao Pai vai aumentando e você entende que é necessário ter comunhão com o seu irmão. Isso é um ponto importante a gente entender. Porque, senão, nada adiantará. Nada adiantará. Nós podemos ter as melhores afinidades, as melhores questões, estarmos aqui, falarmos as mesmas palavras, cantarmos as mesmas canções, proclamarmos o nome de Deus, é tudo em comum. Mas o coração é onde acontecem as questões, para o bem ou para o mal. Os desígnios e as vontades estão sempre no coração. Tanto é que Jesus dizia que o furto começa no coração. É até estranho, né? O roubo começa no coração? Como assim um roubo conhece no coração? É porque ninguém pode tomar aquilo que não é seu se antes desejar aquilo que não é seu. Então Deus, Ele tem um desejo maior de purificação do homem. Ele quer tomar o governo do homem, Ele quer tomar o coração do homem a ponto de fazê-lo semelhante a Ele. Esse é o ponto. Não é apenas uma aparência, porque a aparência, ela traz a atenção dos olhos, mas ela não tira a enfermidade do corpo. O ponto é o corpo não estar enfermo. É um corpo que esteja são,
fala da sã doutrina, porque ela não vai se misturar com alguma coisa, porque se tiver fermento, ela produz problemas, produz pecados, produz desvios. É a sã doutrina, a mente estando sã, ou seja, uma consciência com Deus pura, né? Uma noiva imaculada, ou seja, sem deformidades. Ou seja, o que se quer, na verdade, é que cada um de nós contribuamos para essa comunhão. O ponto está aí. O que você tem contribuído para a comunhão? E aqui, nesse primeiro aspecto introdutório, o que a gente tem que entender? Preste atenção nesse ponto. Há uma visão e uma consciência de unidade e companheirismo nesse texto que a gente vê entre os irmãos da igreja primitiva. Olha só, irmãos, com certeza, já dando aqui um spoiler, eu não vou falar para ninguém trazer aqui, depositar aos pés do Alexandre, Josué, seus bens. A gente leva a sério o evangelho, não tem nada disso aqui, não precisa vir aqui e deixar suas casas, não é isso não. Mas vamos prestar atenção no texto, o que ele fala aqui? Ele fala da perseverança na doutrina, ou seja, na mensagem que os apóstolos receberam de Cristo e eles estão pregando. Ele fala que eles tinham essa visão com relação ao que eles recebiam de Deus. Eles tinham uma comunhão, o partir do pão, que aqui são as refeições, eles compartilhavam a vida deles entre si. E olha o ponto importante, e perseveravam nas orações. As palavras todas que são usadas aqui, você percebe que a ideia central aqui que o autor quer colocar é dessa comunhão. E ele fala assim, tinham tudo em comum. E o amor era tão grande entre os irmãos que eles vendiam as propriedades no sentido de que a preocupação deles iniciais era de que não tivesse nenhum irmão com alguma necessidade, porque eles tinham em comum. Qual era a ideia deles? Se o irmão JB, nosso irmão João Batista, tivesse passando, por exemplo, uma necessidade, eles não conseguiam enxergar aquilo, entender assim, não, mas aquele irmão vai passar necessidade e nós estamos bem. Assim, ele entendia que aquilo não era aceitável no meio da reunião deles, porque, de algum modo, esse irmão, ele fazia parte da comunidade deles. Então, o sentido deles é de que o sofrimento desse irmão era um sofrimento deles. E isso Paulo diz também na sua carta aos Coríntios, dizendo que se um membro sofre, o corpo sofre. Embora o membro não seja o corpo, e ninguém pode dizer que é o corpo, mas o membro faz parte do corpo. E como que um membro sofre no corpo e os outros membros do corpo não têm interesse no sofrimento do corpo? Porque o corpo sofre, todos sofrem, ou pelo menos deveriam todos sofrer por causa do corpo. É porque esse que não sofre, ao ver um membro sofrendo, é porque ele não se enxerga como um corpo, ou ele não entende que está participante desse corpo. E aí Paulo fala na igreja de Corinto como que eles tinham um grande problema com a unidade, como eles não enxergavam a unidade do corpo. É a mensagem central de Paulo, principalmente ali na igreja de Corinto. Ele tinha essa visão. Vocês precisam retomar a ideia de unidade para que vocês entendam como que é importante um membro, todo membro é importante, e aqueles que têm menor expressão e visibilidade na comunidade. Ele diz que os que têm maior honra e expressão e visibilidade, estes têm maior honra pela própria posição que tem. A mão tem maior honra, tem ou não tem? Os pés? E o dedinho mindinho? Se compara a mão? Tanto é que você fala o seguinte, o que você pensa? É melhor perder uma mão ou o dedinho mindinho? Mas no reino de Deus é assim, é melhor não perder nada. É melhor não perder nada. O dedinho mindinho é importante. E aí, mas como que é importante? Eu não vejo. Aí é o problema da visão. Você não vê, é porque falta visão. A visão está aí, o problema está aí. A visão, primeiro vem a visão, que traduz numa consciência. E a consciência é que gera a ação e o gesto, a atitude com relação àquilo que você tem na sua consciência. Porque nós agimos conforme nós pensamos. É aquilo que nós temos em nossa consciência, em nossa mente, que nós agimos. Ou não? Você é aquilo que você pensa. As suas expressões, de algum modo, são que estão dentro da sua mente. Ou alguém aqui age diferente do que pensa. É estranho, né? Senão pode ser uma questão apenas clínica,
psiquiátrica, alguma questão, pode ser uma anomalia, mas aí já é uma questão mais de tratamento. Mas do ponto de vista natural, normal, sem nenhum tipo de anomalia médico, patogênico, você é aquilo que você pensa. E se o seu pensamento diverge do reino de Cristo, a princípio, irmão, eu diria para você o seguinte: não tem nenhum problema, não problema no sentido assim, não se desespere no sentido de que, eu não vou caminhar. Não é assim. Ninguém começou alinhado com o pensamento do reino de Deus, ninguém. Mas todos aqueles que permaneceram e foram ouvindo, e em conflito eles se permitiram a refletir, eles avançaram e se alinharam com o reino de Deus. Todos os discípulos tiveram embates, você vê nas escrituras, todos eles tiveram problemas, não entendiam, o mestre falava uma coisa, não, ele está preocupado com o pão, não é isso, não é aquilo, o que ele está dizendo, o que ele não está dizendo, e era 3 anos andando com o mestre e perguntando, mas o que era isso, o que ele quis dizer com aquilo, eles não entendiam. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, diz os textos que, e aí eles então entenderam aquilo que o mestre tinha dito acerca daquilo. Por quê? Porque começou a visão ganhar o coração e a consciência deles, a ponto de que daqui a pouco eles estavam agindo conforme o ensino do mestre. Então não se preocupe a princípio, esteja ouvindo, permita-se ouvir, se o conflito vier, pare, respire, entenda que se há confusão dentro do seu coração é porque alguma coisa está acontecendo. Se não há nada, se preocupe. Nada está acontecendo, é porque provavelmente você não está ouvindo. Você está insensível. Isso é a pseudo-segurança dos religiosos, porque eles não ouvem a voz de Cristo, eles ouvem a tradição, se cegam na tradição e dizem, eu tenho a verdade. E nada que dissonante disso é heresia. E eles não se permitem ouvir. Lembra do episódio do jovem cego de nascença? Que ele estava no templo, pedindo esmolas, ele estava lá, tranquilo, pedindo as suas esmolas, né? Assim, pensando assim, minha vida é essa, o que eu estou fazendo aqui? Mas é isso, minha vida é essa, eu sou cego de nascença, vou morrer assim, viver assim, a síndrome da Gabriela, né? Vou morrer assim, viver assim, vou ficar assim. E o cara ficava lá. E aí, qual a perspectiva? Nenhuma. E o que vai acontecer? Nada. E para onde você vai? Também nada, eu vou ficar pedindo esmola aqui e tal. E aí, ali mostra uma coisa interessante. O mestre, ele tem uma peculiaridade muito grande com essas pessoas, porque ele gosta daquelas que realmente ninguém que se importa mesmo. Aquele que menos se importa, o mestre mais se importa. É interessante. E aí, quando ele vai naquele local, ele vai para curar aquele cego. E aí ele fala, vou manifestar a glória de Deus. Ou seja, a imagem de Deus vai ser revelada por meio desse irmãozinho aqui. E os fariseus, os homens daqui, o pessoal que passa, os transeuntes, aquela galera que fica, todo mundo ali, vai ver a glória de Deus. Todos vão ver. Uns vão se recusar a enxergar, outros enxergarão, e porque enxergarão, passarão a viver, e este será o ponto focal da reunião dos que não enxergam e dos que enxergam. Ele será ali uma coluna disso aqui. Eu vou transformar tudo isso aqui. E ele chega, e quando ele cura o cego, imagine a confusão que é naquele lugar, porque ele cura no dia de sábado. Olha o problema agora. O problema é esse ponto, né, que eu estou falando. Esvazie de si mesmo e livre-se de toda forma de aparência e de piedade. Irmãos, a preocupação dos religiosos era que Jesus curou no sábado. Não era com aquele que, assim, nunca, como ele mesmo diz, nunca foi conhecido que alguém tinha sido curado por ser cego de nascença. Ou seja, a condição dele não tinha nada por ele, não tinha medicina, não tinha nada que podia ajudar ele. Nada. Então, assim, ao invés de se alegrar com o milagre, a preocupação era se ele tinha curado no sábado. Olha a insensibilidade de coração. Ainda que ele não entendesse se realmente curou no sábado, mas a incapacidade de se alegrar com a cura de uma pessoa enferma. Olha o nível que chega-se à aparência de piedade. Olha o nível, a lógica. E aí aquele cego, os irmãos conhecem um pouco da história, né? Imagino que sim. E aí ele começa a falar.
que foi curado, aquela coisa toda. E aí a dose da forma de piedade, da aparência ainda é maior, que a nível que os líderes chamam os pais e os pais dizem, não, ele é maior, pergunta para ele, qual era o medo dos pais? O medo dos pais era o quê? Eles sabiam que seriam expulsos da sinagoga. O que não é nada, assim, não estou falando que não é importante, era muito importante. A sinagoga era o local que eles entendiam ser a casa de Deus, na compreensão deles. Então, você ser expulso de uma sinagoga não é algo simples, né? Aí, eu não vou fazer o juízo dos irmãos lá. Eles falaram assim, olha, ele é maior. Mas olha a questão. O cego começa a dar testemunho de Jesus e os líderes, ao invés de dar crédito ao testemunho, eles negam a realidade de que ele era cego. E aí, quando ele sai e dá um conflito com o irmão lá que foi curado, o irmão se encontra com Jesus, e aí Jesus fala, eu sou o Messias. E aí, segue. E aí, em sequência, tem o texto que é interessante no sentido de que ele começa a falar que ele é a ovelha, que ele é o pastor, que as ovelhas, né, ouvem a sua voz, e ele começa então a dizer que aquele irmãozinho ouviu a voz dele e os líderes não ouviram. E aí, como que é perigoso, irmãos, essa questão de você não se esvaziar de si mesmo e não se livrar de toda forma e aparência de piedade, porque você acaba tendo uma dificuldade de ter uma comunhão com o seu irmão. Entenda, quando você está cheio de si mesmo, você não há espaço no seu coração para o seu irmão. Você não consegue enxergar o seu irmão como o seu irmão, e de fato o seu irmão não tem lugar dentro do seu coração. É por isso que esse tempo que a gente vive de tanto individualismo, de tanta do aumento do egoísmo, essa forma assim, seccionária das coisas, divisões, acabam trazendo para as pessoas essa ideia de que parece que eu não preciso do outro, né? Parece que eu não dependo do outro, sendo que, na verdade, a comunhão, ela tem uma relação vital no sentido de que a vida se expressa no corpo. E a gente vai ver aqui, os irmãos podem abrir em Atos 1:8. O que contribuiu para que esses irmãos tivessem essa visão e consciência? E a gente vai fazer uma relação depois com 1 João. Olha só, o que diz? Jesus aparece a cerca de 40 discípulos, ele vai ser assunto aos céus, e quando ele está conversando com esses irmãos, ele diz assim, numa das suas instruções, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas. Olha, o poder, o Espírito descerá, e vocês serão testemunhas. Em Atos 2:4, ele diz assim, em Atos, o autor diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ou seja, estava todo mundo reunido ali, em Atos 2:4, e olha o que diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles receberam do Espírito Santo e eles ficaram cheios. E aí depois começa a falar sobre que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que eles perseveravam ali nas orações, no partir do pão, que eles perseveravam na comunhão. Olha a expressão, eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, quanto mais você está cheio do Espírito Santo, maior será a sua visão de comunhão com o corpo de Cristo. Isso é algo inevitável. A ponto de que, vamos lá em 1 João 1, 1 João, capítulo 1, a partir do verso 1. Olha o que diz lá, irmãos. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto. Olha a expressão, temos ouvido, temos visto, visão. Com os nossos próprios olhos, aqui está falando os apóstolos. O que contemplamos, os apóstolos contemplaram, foram testemunhas oculares.
as nossas mãos apalparam. Com respeito a quem? Ao verbo da vida. Então, ali era a vida eterna, o verbo da vida, não era qualquer um. E a vida se manifestou, ou seja, a vida tomou corpo, ela se tornou humana. E nós a temos visto, de novo, temos visto, continuam vendo, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Olha o Pai, a graciosidade do Pai. Estava com o Pai e o Pai falou, não ficará apenas comigo, vou manifestá-lo a vocês. O que temos visto anunciando também, o que temos visto e ouvido anunciamos. Você ouve, você vê, e a consciência começa a ser gerada, e pela consciência você começa a anunciar, começa a expressar. O caminho é esse. Também vós outros, ou seja, nós recebemos e estamos transmitindo para vocês. Para quê? Olha a finalidade. Igualmente, ou seja, assim como nós, mantenhais comunhão conosco. Aí o verso depois explica o que seria esse igualmente. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho, Jesus Cristo. A comunhão dos apóstolos era com o Pai e com o Filho. Ele falou assim, para que vocês tenham essa mesma comunhão com o Pai e com o Filho, nós anunciamos a vocês. Tendo comunhão conosco, é sinal que vocês estão tendo comunhão com o Pai e com o Filho. Ter comunhão conosco é ter comunhão com o Pai e com o Filho. Receber a mensagem dos apóstolos é o processo de início de comunhão com o Pai e com o Filho. É uma evidência que você está tendo comunhão com o Pai e com o Filho. E aí, vai lá para o verso 5, irmão. Olha a continuidade do apóstolo. O que isso vai redundar? Ora, a mensagem que nós anunciamos para vocês é essa aqui, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Então entenda, Deus é o bem. Nada de ruim há em Deus. Ele é o bem. O que o bem faz, irmãos? O que vocês acham que o bem faz com as pessoas? É meio óbvio, né? Mas faz o bem, né? Qual é a influência que o bem tem? Se o bem atua na sua vida, ele influenciar o seu próximo em quê? O efeito colateral do bem é o quê? O bem ou o mal? O bem. Tá aí, não precisa explicar muita coisa, né? O verso 6 diz, se dissermos que mantemos, é que ele fala, se nós temos comunhão com o Pai e com o Filho, né? Ou com ele aqui, no caso, ele seria o Filho, né? Se mantermos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, o verso 7, andarmos na luz, porque Deus é luz, então esse ele, na verdade, no verso 6 se refere a Deus. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Olha a expressão. Se nós andarmos em Deus ou na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui, ele coloca que o efeito de você receber a palavra de Deus e de você iniciar esse processo de comunhão com o Pai e Filho é o quê? Você vai desdobrar-se na comunhão uns com os outros. Então não é uma coisa, a coisa orgânica da comunhão é algo que precisa ganhar a sua visão de Deus para se tornar uma consciência de que você tem comunhão com o Pai e com o Filho, que você foi chamado a ser membro do corpo de Cristo, e ao ser membro do corpo de Cristo, você tem outros membros que fazem parte do corpo de Cristo. Você não tem como dizer que você é o corpo de Cristo, mas você faz parte do corpo de Cristo. Tem essa consciência, essa visão de que sem isso você não avançará na comunhão com Deus. E porque a comunhão com o corpo de Cristo, ela não pode ser vista, como eu disse no início, apenas como a reunião dos irmãos, no sentido físico da palavra, no sentido dos interesses, mas ela tem que ser algo que acontece no coração. A comunhão é desfrutada no coração, e é no coração que o irmão tem que
ter lugar no seu coração. A partir do momento que ele passa a ter lugar no seu coração, a praxis da comunhão, a essa coisa prática, começa a acontecer. Enquanto o irmão não tiver lugar no seu coração, não haverá comunhão efetiva na praxis. Por quê? Porque ele não participa da sua existência. Ele não participa da sua existência. E por mais que nós recebemos a mensagem de que do individualismo, deste mundo, como quer, mas a mensagem de Deus é a mensagem da unidade do corpo de Cristo. O membro está ligado, o braço está ligado no corpo, o pé, não tem separação. Você vê um corpo, mas eles estão ligados. Eles estão ligados. E toda a cooperação que há desse corpo, desses membros, é para o quê? É para o funcionamento do corpo. Você percebe que a mão não trabalha para si mesmo, ela trabalha para o corpo. Ela obedece à cabeça, que seria o governo do corpo. E a gente sabe que a ilustração é que a cabeça é Cristo. Então a vontade de Deus é o princípio que nos une. A base é Cristo. E a vontade de Deus acaba nos unindo. E nós cooperamos e contribuímos para que esse corpo ande em novidade de vida. Irmãos, mas nesses problemas aí da enfermidade do corpo, a gente tem que ter uma atenção muito clara com relação a isso. Que nós temos um exemplo que o irmão pode trazer aqui, em Atos, o irmão pode trazer em Atos 4:32. Vou usar um exemplo aqui da própria igreja primitiva para entender como que essa questão é sutil no coração. Nós temos aquelas coisas graves, por exemplo, na igreja de Corinto, havia irmãos que levavam outros a juízo, perante o juiz, e não conseguiam resolver os seus problemas, não tinha nenhum sábio lá para resolver o problema, eles envergonhavam a igreja, era, como diz Paulo, só o fato de ter demanda entre eles já era vergonhoso, e eles levavam alguém para o juiz e não conseguiam resolver entre eles a demanda deles. Olha o problema que tinha na igreja, né? A ponto de que lá os membros brigavam entre si. Ou seja, é a mão brigando com o pé. Imagine num corpo. Você fala assim, o corpo é o seguinte, a mão está brigando com o pé. Mas é normal, irmão. É normal. Mas é isso que acontecia. Mas olha aqui em Atos. É um exemplo bem simples. Olha o que diz. Aqui é o aspecto positivo. A multidão dos que creram, eles tinham um coração. Olha a expressão de unidade. Um coração, uma alma. Olha a comunhão, a unidade aqui. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía sua, tudo, porém, eles era comum. Olha a ideia. É tipo a ideia que a igreja de Corinto não tinha. Não sei se você lembra, quando eles iam partir o pão, como é que era? Botava a mesa, aí cada um trazia, aí tinha uns que tinham mais recursos, tinha uns irmãozinhos bem pobrezinhos, aí eles botavam lá na mesa, aí todo mundo estava lá. O que era a ideia? Que a comida agora, a partir do momento que coloca na mesa, ela é em comum, ela é de todo mundo. Não é a ideia? É a ideia do amor, né? Você está contribuindo para o corpo. Você está aqui voluntariamente contribuindo para o corpo. Os irmãos. Aí o irmãozinho não tinha dinheiro. Ele ficava acanhado. Porque do ponto de vista ético, social, ele ficava acanhadinho. Pô, mas eu não trouxe nada. E aí quando ele via, olha, a expressão dos irmãos não ajudava o irmão acanhado. Porque quando ele via que fazia uma panelinha para comer com os amigos dele, os mais afinidade ali, comer o vinho melhor dele, comer um negocinho, tomar um vinhozinho melhor, eles viam aquilo ali. E a expressão dos irmãos já influía no coração do irmão que tinha essa ética social, ficava acanhado no corpo de Cristo. Mas se ele está vendo que os irmãos estão comendo aqui a comida aqui que ele trouxe e não é da mesa, qual é o entendimento que o irmãozinho teria? Não, peraí, irmão, tem que compartilhar, porque é da mesa. Então, quando eles faziam isso, eles não estavam enxergando a unidade do corpo de Cristo. Olha o problema deles. Colocavam na mesa, mas não era da mesa. Era meu. Entendeu o problema? E olha aqui é diferente, ó. Tudo, porém, lhes era comum. Pode avançar, irmão. Então era comum. Tinha isso não. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho. Olha o testemunho. Da ressurreição do Senhor. Ou seja, eles pregavam uma novidade de vida. Uma nova vida. A vida da ressurreição. É a vida do amor. A vida da graça, a vida do ressurreto, a vida do reconciliado, é a vida daquele que tem no seu irmão o fluir da comunhão na reconciliação. Você olha o irmão e você fala, eis meu irmão,
Eu não tinha um irmão, mas eu tenho um irmão agora. Em todos havia uma abundante graça. Pode seguir. Pois nenhum necessitado havia entre eles. Olha que maravilha, irmãos. Não havia nenhum necessitado. Eles enxergavam os outros irmãos e falavam assim, não podemos deixar um irmão necessitado sofrer sozinho. Então, eles de algum modo faziam aquilo que Paulo dizia, eles levavam a carga uns dos outros. O que diz lá em Gálatas 6, eles consideravam, mas para você levar a carga do seu irmão, primeiro o seu irmão tem que fazer parte da sua existência, senão você não consegue. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Pode seguir. E aqui segue o que foi lá em Atos 2,42, que eles entregavam os pés dos apóstolos, distribuíam, tal. Beleza. Pode avançar. Aqui é o exemplo de um irmão chamado Barnabé. Olha aqui que começa o ponto. Ele, o que ele fez? Ele pegou, vendeu lá um terreno, como muitos faziam, e ele entregou aos pés dos apóstolos. E aqui coloca-se o nome dele em evidência, coloca Barnabé, a generosidade dele de coração. Beleza. Isso aqui é colocado de propósito para fazer um ponto com o verso depois. Pode seguir, irmão. Pode seguir. Depositou os pés, ele vendeu, entregou o dinheiro aos apóstolos para atender os necessitados. Pode avançar. Agora vem o exemplo negativo, bem sutil. Olha, o coração de Barnabé, ele vendeu os terrenos, como acontecia naquele primeiro século, e ele entregou os apóstolos porque o coração generoso dele entendia o seguinte, não, haviam necessidades dos irmãos e vamos suprir. Aí vem certo homem chamado Ananias com sua mulher Safira. Eles vendem um terreno, pode seguir, irmão. Eles vendem um terreno, até aqui normal, e em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço e levando o restante depois dos pés dos apóstolos. O que foi o problema aqui? O problema não foi exatamente isso. O problema é que eles não agiram com transparência. Eles fizeram isso, entregaram como se todo o dinheiro fosse entregue aos pés dos apóstolos, igual Barnabé. O problema está aqui. Mas qual era a questão? Pedro explica. Pode avançar, irmão. Pedro diz que ele encheu Satanás seu coração, ou seja, o engano tomou conta do coração dele, traduzindo, para que mentissem ao Espírito Santo, reservando parte do campo. Ele fala, mas não era seu? Ele continua, né? Ele fala assim, Pedro, pode avançar, irmão. Conservando, porventura não era seu, vendido não estaria em teu poder? E aí ele continua. Qual era a questão? Olha a sutileza, irmãos. Como a forma de piedade, a aparência, ela vai causando um mal no coração, no nosso coração, e isso contamina a ideia do corpo, da comunhão. Porque estes irmãos, ao invés de eles agirem com o quê? O que era um princípio que a gente vê no texto aqui, que a gente olha, havia algo que do Evangelho nós temos que primar no nosso coração. Havia entre os irmãos desprendimento e eram irmãos despretensiosos. A despretensão é algo, eu acho, algo louvável do Evangelho. Despretensão. Não havia uma pretensão específica. Ou seja, não buscava-se um interesse próprio da pessoa, em específico. O que era primordial era o interesse comum. Não era algo específico do irmão. Esse irmão aqui, ele não era obrigado a vender o seu terreno. Não era isso. Mas quando ele se prontificou a fazê-lo, e para doar vender todo o terreno e entregar a soma, quando ele não age com transparência e ele age com esperteza, ali é o problema. Já começa o fermento. Ele poderia ter vendido e simplesmente falado, olha, o que eu posso contribuir é a metade das posses, não seria? Está aqui, toma aqui metade das posses, amém. Teria algum problema? Ele agiu com a verdade. Porque ele tinha uma pretensão. Qual era a pretensão dele, irmãos, que vocês percebem no texto? Sutil. Qual era a pretensão? Qual era? É uma malandragem, né? Eu entrego a metade do valor e tenho a visibilidade como se fosse toda a soma do... Mas para que isso, irmão? O que isso traz? É a glória entre os homens? Está vendo a sutileza?
É um exemplo simples, né? Que ninguém pode ver. Mas o texto aqui é engraçado, que ele fala bem assim: mentistes ao Espírito Santo. E aqui é o ponto, irmãos. No Evangelho é assim, é uma vida com Deus. É uma vida, é a expressão vital do corpo, da vida eterna, né? Por meio do corpo. É a expressão do verbo da vida por meio de você que faz parte do corpo. Então, como diria o Renato Russo, a pior mentira é mentir para si mesmo, né? Não é dizia? Porque não tem como, na verdade, o que ele fez aqui ele achava o quê? Que é mentir para Deus? Ele queria enganar os irmãos. Mas para quê? Está vendo o ponto? Aí que o engano vem sorrateiramente. Aqui o exemplo, lógico, houve uma fatalidade. Os irmãos ou foi só a irmã que morreu aqui? Foi os dois, né, que morreram, né? Então eles morreram. Aqui é uma figura, na verdade. Está dizendo o seguinte: olha, o caminho do engano e da mentira vai levar você à morte. Porque você pode enganar as pessoas, mas a verdade não. Porque se você tiver comunhão com a verdade, você vai viver em transparência em verdade. Se você fugir da comunhão da verdade, você vai entrar no engano. E você vai se acostumar com o engano. Porque Deus é luz, e luz é transparência, é verdade. É tudo aquilo que é andar de dia, né? As figuras, Jesus falava assim, aquele que me segue anda na luz, sabe para onde vai, está caminhando de cabeça de pé, enxerga o caminho, enxerga a direção do alvo. O que anda nas trevas, ele se afasta da luz, se afasta da verdade, ele não sabe para onde vai, ele tropeça, e de tropeço em tropeço ele se fere, e ao se ferir, ele, ao tentar se levantar e fingir que está bem, ele fere o seu irmão. Porque aquele que está aflito e doente é como alguém que está se afogando. Já viu alguém se afogando dentro de um rio? Desespero dele? Como é que faz para socorrer quem está afogando no rio? Já percebeu? Tem uma técnica, né? Se você chegar para dar a mão de qualquer jeito, o que acontece com você? Se afunda. E aqueles que andam nas trevas, que estão aflitos e se debatem e tudo mais, de algum modo eles querem arrastar alguém para o fundo do mar. E para eles a solução é o quê? A solução é voltar para cima, para o nível do mar, e respirar novamente e andar sobre as águas, como foi cantado aqui. Anda sobre as águas, anda o caminho de Deus, o caminho do milagre, da verdade, do amor, do Espírito, o caminho que só Deus pode proporcionar. Então, o que nós temos que entender? Que o verbo da vida, ele quer se expressar, e ele se expressa pelo corpo. O pai, quando ele envia o filho, e o filho vem, ele tem vários embates, ele conversa com várias pessoas, e várias vezes ele diz bem assim: olha, quem vê a mim, vê o pai. Eu estou o tempo todo com vocês. Vocês querem me prender? Por qual obra vocês vão me matar? Qual das obras que eu fiz? Qual delas vocês querem me matar? Eu vim aqui trazer a vontade do Pai. E ele dizendo: olha, eu desci, eu me encarnei, é o mistério da piedade, é a manifestação da carne, é a manifestação do divino no humano. Eu desci porque era impossível vocês subirem. E quando eu desço, é a graça de Deus sendo manifestada. E aí ele pega e a cada traço, a cada caminho dele, ele estendia a mão para alguém. E uma daquelas figuras, aqueles episódios, a cada momento, ele estava estendendo a mão para você. Cada um daquilo lá é alguém em alguma determinada área da sua vida. Era a mão mirrada que você não sabe mais ofertar, estender a mão para o seu irmão. Você tem a sua mão incapaz de ajudar. Aquele que era cego e não podia enxergar o caminho da verdade, andava só nas trevas, não podia andar de dia. Por quê? Porque não enxergava. Era você, era eu. Então, quando você vê aquelas pessoas, você lembra de você. Você é isso aí. E aí, Jesus, o tempo todo assistindo, ele queria, tendo comunhão, ele dava atenção. Tem um trecho
do The Chosen, por exemplo, que Jesus conversa com as crianças. Não sei se vocês já viram isso. Ele conversando com as crianças. Cara, que maravilha aquilo. Como eles retrataram bem, né? Jesus muito simples. Uma criancinha lá, e ele dando atenção, e falando para a criancinha, falando bem assim, olha, vocês estão me ouvindo aqui, são os primeiros discípulos, estão me ouvindo aqui e tal. Vocês não têm tanta maturidade como os adultos, mas vocês têm uma coisa interessante, porque vocês perguntam de verdade. E eu vou responder para vocês. E eu desconfio que os outros que eu encontrarei não me darão a mesma atenção que vocês. Mas vocês, se vocês guardarem essas palavras no coração de vocês, será poderoso. E vocês vão entender muitas coisas que hoje vocês não entendem. O que eu faço hoje você não entende. Mas se você só permitir a palavra, você entenderá quando você crescer. Ele falando para as crianças, falando, a humildade de vocês de me ouvir, de estar aqui, de considerar minhas palavras, isso é uma simplicidade que os adultos precisam aprender. A humildade de ouvir e entender que nós ouvimos aquele que é maior do que nós. Nós temos essa ideia. E o mestre é maior do que todos. Mas o próprio mestre, ele falando, olha, vocês ainda têm que aprender que no reino de Deus e na comunidade, você vai servir como eu servi aqueles que vocês julgam que são menor do que vocês. Mas aqueles que são grandes, eles só são grandes no reino de Deus porque eles servem. No reino de Deus só são grandes porque servem. Se não servem, o seu irmão no reino não é grande. E eu, sendo maior, servi a todos para trazer o caminho e para que não fique nenhuma dúvida de que aqui, na comunhão, nas orações, em tudo isso, nós temos que enxergar o nosso irmão como participante da nossa existência, da nossa vida, do nosso coração. E isso muda toda a nossa visão, muda todo o nosso entendimento. E o texto final, irmão, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12. Olha a unidade do corpo, olha o corpo funcionando bem, é a expressão vital de Deus, do verbo da vida. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos fomos batizados num só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. No corpo não há diferença nenhuma, irmão. Não importa o que você é, no sentido do que você possui ou tem. No corpo não existe isso. O corpo, essa aqui é o ensino divino da grande reflexão que as pessoas, quando irão para o mundo dos mortos, irão aprender. Elas vivem distraídas aqui das estruturas da verdade de Deus e se apoiam na estrutura deste mundo, do ser, do ter e possuir. Quando eles forem para o mundo dos mortos, eles vão aprender grandes verdades. A reflexão nossa será profunda no mundo dos mortos por conta do seguinte: lá não existe vaidade, lá não tem título, lá não tem dinheiro, lá não tem posição, lá não tem influência, lá não tem isso, lá não tem nada, lá você só é mais um. Então lá a reflexão será, o sofrimento será pela grande reflexão que terão, por conta de que tudo que era a base estrutural das pessoas cairão. Lá não existe nada disso. E o Evangelho já está nos falando para viver isso agora. Não tem grego, não tem judeu, não olhe a diferença do seu irmão. Não importa qual é a posição, o que ele tem, o que ele não tem, o que importa é o reino, o nosso interesse em comum é a verdade, o Evangelho, é a minha preocupação com o meu irmão. Se o irmão sofre, nós sofremos, se isso, aquilo. Se ele tem mais posses, amém, nos alegremos por isso, Deus o prosperou. E se o prosperou é porque ele tem muito do que compartilhar e Deus vai direcionar ele. E quem tem pouco, não se apegue a isso, porque aqueles que têm pouco, mas têm o suficiente. Lembre-se, o suficiente é o necessário.
Porque também o corpo não é um só membro. Lembre-se, o corpo não é você, tá? Você faz parte do corpo. Mas muitos. Então não despreze o corpo de Cristo. Mas Deus dispôs os membros. Quem dispôs os membros? Deus. Você foi chamado para o corpo, irmão. Você foi disposto no corpo por conta de Deus. Lembre-se disso. Quem te chamou foi Deus. Colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Quem definiu qual é a sua função no corpo foi o Pai. Não é você. Então, foi Deus que colocou. Se todos, porém, fossem um só membro, se todo mundo fosse mão, seria corpo, irmão? Alguns vão ter proeminência e visibilidade. Alexandre, Josué, por exemplo, tem mais visibilidade, concordam? Mas se tivesse só Josué e Alexandre, e aí? Onde estaria o corpo? Ele pergunta retoricamente. Avança. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Entenda isso. Continue, irmão. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Entenda isso, ó. Não preciso do dedo mindinho. Aquele irmãozinho lá não fala nada, não sei o que. Não, tanto faz, tanto fez ele. Não, irmão. Nós precisamos do irmãozinho. Ele não fala nada, não interage nada, não sei o que, nada. Nós precisamos do irmãozinho. Precisamos dele. Não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça, aos pés. Não preciso de vós. Segue. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. São ou não são, irmãos? São desprezíveis, né, irmão? Mas é curioso Paulo falando isso. Segue, avança. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos maior honra. Que estranho, né? Dá maior honra para quem... Mas nesse mundo a gente dá uma honra a quem, irmão? Para quem tem visibilidade. Não é isso ou não? Está vendo como é que o evangelho ele vai quebrando toda a estrutura de pensamento deste mundo? Segue. Também, os nossos membros nobres não têm necessidade disso. A própria visibilidade já é a expressão, já tem a notoriedade. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Olha a expressão. Para que não haja divisão no corpo. Olha a expressão. A divisão, ela mina a unidade do corpo. Ela mina a comunhão do corpo. Essa cooperação dos membros, a divisão mina. Por isso que tem que ser cortado isso. Com igual cuidado em favor de outros. Avança. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se alegram. Você se alegra, irmão? Com a honra do seu irmão? Com a prosperidade, com o avanço espiritual, com o entendimento, com a palavra, com a assistência, com a generosidade? Ou você fica triste? Com o progresso, seu irmão, você se entristece ou você se alegra? Por isso que lembra, a inveja é um ponto que mina o corpo, cria divisão no corpo. Esvaziar de si mesmo é isso. E finalizando, irmãos, olha, ora, vós sois corpo de Cristo. Olha só, não tem maior honra que isso, irmãos. Talvez você não seja um ministro, não seja isso, aquilo neste mundo, né, das posições eminentes, mas você faz parte do corpo de Cristo. E isso, Deus diz que escolheu as coisas mais loucas, mais desprezíveis, as nem vistas. Ele escolheu coisas que, para confundir a sabedoria do mundo, ele fez todo esse caminho para deixar bem claro e bem evidente que foi a mão dele que fez a obra. A mão dele. Para ninguém falar, não, foi aquilo ali. Não, foi a mão dele. O próprio Paulo teve que passar por um processo tão profundo, ele teve que primeiro perseguir a igreja para depois ser chamado. Para deixar bem claro quem chamou Paulo. Como é que você vai dizer? Um cara que perseguia a igreja daquele nível, como é que ele muda 180 graus? Tem que ser uma coisa miraculosa, de Deus. Você nega e fala assim, eu não sei, de que é isso aí? Do diabo, de Deus? Cara, você vai para o extremo, ou foi do diabo, para o religioso, foi do diabo, ou foi de Deus, porque não tem condições.
o cara de perseguidor profundo a ser um dos mais perseguidos. Tem que ser a mão divina. Mas se ele fosse chamado antes da perseguição, como é que seria a visão? Chamou porque ele é um cara, quê? Das línguas, cara jurídico, um cara disso. Embora tenha essa conotação, Deus usou dessa coisa de Paulo, certamente. Ele queria alguém para falar aos gentios dessa natureza. Mas para ficar uma marca clara de que o que competiria ele sofrer pela igreja, para ele entender o que era sofrer pela igreja, e para ele entender e as pessoas entendessem que ele era alguém chamado realmente por Deus, ele iria perseguir a igreja. Para ficar bem marcado que esse deve ter sido chamado mesmo. E aqui, vós sois do corpo e individualmente membros desse corpo. Individualmente, você faz parte da igreja, você é membro do corpo. E nós somos aqui uma pequena parte do corpo de Cristo, irmãos. E eu desejo de coração que a nossa comunhão seja cada vez mais próspera, para que nós expressemos esse verbo da vida, essa vitalidade de Deus em nós, e que, a despeito de não sermos muitos numericamente falando, mas que nós tenhamos uma comunhão tão poderosa que seja capaz de mudar as nossas vidas e influenciar para o bem aqueles que estão ao nosso redor. Tá bom? Deus em Cristo nos abençoe.